Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer para vocês que a guerra já começou. No nosso país ele está em guerra. Você pode não ter percebido isso ainda, porque você não viu ali tanques e tal, e o espetáculo assim mais visível desse conflito, mas ele já está acontecendo de forma muito intensa, muito direta, muito visceral, e você precisa entender o que está acontecendo, porque isso pode trazer consequências diretas para a sua vida, para a nossa vida. Isso é uma contagem regressiva que já estava rolando há muito tempo, para quem está acompanhando o que está acontecendo, mas eu quero dizer para vocês que essa contagem regressiva já acabou e o negócio já começou, e você precisa entender isso, e pouca gente está falando sobre isso. Outra contagem regressiva que começou é a contagem regressiva do início do curso, do nosso Clube de Leitura 2022, e a contagem regressiva para o encerramento das inscrições. Amanhã, dia 27, começa o nosso cronograma. Nosso cronograma ele começa a partir do dia 27, você pode ver aqui, vai do dia 27 ao dia 31 de janeiro. Amanhã a gente começa a primeira semana de leitura do curso Clube de Leitura Daniel Lopes 2022. Nesse curso a gente vai falar sobre essas questões geopolíticas, essas questões técnicas. Se você não se inscrever agora, você vai perder a oportunidade de estar conosco. Começa amanhã a nossa semana de leitura, no dia 31, encerra suas inscrições e já era, só vai ter inscrição agora, tá bom? Pessoal, por que eu estou dizendo isso para vocês? Prestem muita atenção nesse vídeo, esse vídeo é muito importante, ele vai tratar de temas sensíveis, diretamente relacionados à vida do brasileiro, ok? Em 2015, o tio Bill, lá da Microsoft, ele começou a falar que viria uma crise sanitária, ninguém acreditou, chegou 2020, 5 anos depois, o negócio aconteceu. Depois disso, eu comecei a prestar muita atenção no que esse pessoal tem falado. Inclusive, quero dizer para vocês que o conteúdo desse vídeo de hoje, eu expando ele no artigo que publiquei semana passada na Gazeta do Povo. Se você quiser assinar a Gazeta e ter acesso ao conteúdo, o link está aqui embaixo, assim como o link para você garantir imediatamente a sua vaga no nosso clube de leitura, ok? Então vamos lá. Depois que o tio Bill acertou essa previsão, eu comecei a prestar muita atenção no que esse pessoal tem dito. E dentro desse cenário aí de preditivo, os grandes personagens do cenário preditivo internacional, aqueles que ficam dizendo o que vai acontecer, uma outra figura começou a ganhar destaque também, que é o economista alemão Klaus Schwab, que é o fundador do Fórum Econômico Mundial. As suas falas sobre o grande reset e o mundo que viria depois dessa crise sanitária trazem ali um cenário preocupante que leva quem está atento a ficar bem de olho no que ele está dizendo. E o que ele começou a falar, o Klaus Schwab? Ele começou a dizer que uma nova crise estaria vindo. Não uma crise sanitária, mas uma crise cibernética. Segundo ele, essa seria muito mais problemática do que a que vivemos no ano passado, porque ela teria uma velocidade de reprodução inimaginável, uma vez que ela é online, uma vez que ela é cibernética, porque esse tipo de crise poderia gerar um eventual apagão da internet, a internet cair, e isso geraria prejuízos incalculáveis. Na época que ele falou isso, muita gente interpretou isso como mera especulação, como viagem, porém, os últimos dias aqui no Brasil mostram que essa tese dele de uma nova crise cibernética, que a gente pode chamar de uma guerra cibernética, pode estar começando a se concretizar. Inclusive, já que eu citei guerra cibernética, hoje a gente fica olhando e procurando, isso aqui está em conflito, aqui tem conflito, aqui não tem conflito, a gente usa os critérios tradicionais de um conflito tradicional. Mas hoje nós falamos sobre conflito híbrido, sobre conflitos que envolvem aspectos políticos, aspectos irregulares, aspectos cibernéticos, mistura com outros métodos de influência, como a desinformação, a diplomacia, o lawfare, com o conflito não linear ou não tradicional. É muito diferente essa ideia de conflito hoje. Às vezes o conflito acontece no âmbito econômico, o conflito econômico, às vezes acontece na área diplomática, às vezes acontece na área jurídica, das regulamentações internacionais. Hoje, por exemplo, nós temos algo que muitas pessoas até hoje não fazem a mínima ideia do que é e de que isso existe, chamado o conflito climático, tá certo? Que é o uso de técnicas de influência sobre o clima, como a semeadura de nuvens, para fins ali geopolíticos. Isso é algo que já é tradicional, mas
ninguém fala, ninguém sabe que existe, né? E provavelmente a gente sente consequências disso, uma vez que no Brasil nós tivemos a maior seca dos últimos 90 anos e 2 geadas consecutivas que deram prejuízo incalculável para a nossa agricultura e, claro, influenciaram muito no aumento do preço dos alimentos. A gente tem, inclusive, o conflito entomológico, né? Entomo é inseto, utilização de insetos para interromper linha de abastecimento, danificar plantações ou causar danos diretos, né, no oponente, no inimigo. Tem todo um histórico, tem documentário da History Channel sobre isso e as pessoas até hoje não sabem. Elas ficam olhando, se está tendo conflito ali direto, um grupo contra o outro, está tendo conflito. Se não tem isso, não está. Hoje é outro mundo, pessoal. Então eu digo para vocês, o Brasil está debaixo de uma afronta dessa natureza. Já começou o tipo de afronta para tentar fazer com que o Brasil vá para um lado ou para o outro no ano que vem, tá certo? Por que nós estamos falando isso? Quais são os fatos que mostram essa situação já acontecendo no Brasil? Na última terça-feira, dia 21, o Conect SUS completou 11 dias fora do ar depois de ter sido derrubado ali por hackers, né? Inclusive, no dia 20, outro problema desse desativou o sistema interno e excluiu dados da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. A própria CGU, a Controladoria Geral da União, também teve o seu sistema invadido. O site da escola virtual, que é vinculado ao Ministério da Economia, também foi retirado do ar recentemente. O Instituto Federal do Paraná e a Universidade Federal do Paraná também tiveram seus sites derrubados. E mais recentemente, também algo que deu um prejuízo muito grande, os Correios, o site dos Correios também ficou fora do ar exatamente na véspera do Natal, impedindo o rastreamento dos produtos enviados ali por correio. Isso aí já é um sinal desse tipo de coisa que a gente tem que esperar. A gente, quando olha o histórico dessas crises que vieram, eu falei do Tio Bill em 2015 falando sobre isso, o negócio acontecendo em 2020, foi muito estranho, né? Porque em outubro de 2019, eles fizeram um evento simulando uma crise sanitária, né? Um evento lá pela Universidade Johns Hopkins. Eles fizeram esse evento simulando uma crise sanitária em outubro de 2019. Em dezembro de 2019, janeiro de 2020, começou lá no Dragão do Oriente. Então, eles previram isso. O que acontece? Nessa previsão, nesse evento, chamado Evento 201, eles previram que a crise sanitária começaria no Brasil, numa fazenda de porcos. Graças a Deus, não começou no Brasil. Mas a pergunta que eu faço é, será que a outra crise, a cibernética, ela vai começar aqui, do jeito que a gente já está vendo? Alguns dizem que não, porque alguns dizem que a inauguração dessa crise cibernética começou quando houve aquele apagão mundial do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, além de outros aplicativos e redes sociais que aconteceu no último dia 4 de outubro. Foram quase 3 bilhões de usuários que sentiram ali na própria pele as consequências de uma ofensiva cibernética global no mundo cada vez mais dependente aí dos serviços digitais. E aí, pessoal, o que acontece? Assim como antes da crise sanitária de 2020, eles fizeram um evento simulando, eles fizeram um evento em julho desse ano também fazendo essa simulação. Essa simulação foi capitaneada lá pelo Fórum Econômico Mundial, pelo Klaus Schwab, e se chamou Cyber Polygon, ou seja, polígono cibernético. E aí o que acontece? Eles começaram já a preparar o mundo para isso. Inclusive o Ministério das Finanças de Israel fez um evento agora no último dia 10 de dezembro, simulando também isso. O evento chamou Força Coletiva. Foram 10 países, além do Fórum Econômico Mundial, o Banco de Compensações Internacionais e o próprio Banco Mundial, simularam ali uma ofensiva cibernética contra o sistema financeiro global. Então, o objetivo do evento foi aumentar essa cooperação internacional para tentar minimizar danos, né, ao mercado financeiro provocados por uma ofensiva dessa natureza. Então, diante desse cenário todo, de tantos sistemas brasileiros estarem diante dessa ofensiva, a pergunta que fica é: se a crise sanitária não teve início no Brasil como previram, será que essa crise cibernética vai ter origem aqui no Brasil? Aqui será o grande foco desse problema? Ainda é muito cedo para a gente dizer, né? Mas a gente sabe que se isso acontecer, vai ter consequências diretas na acirrada corrida política que está sendo programada para o ano que vem. Então, você precisa entender que nós estamos diante aí de uma afronta. E uma afronta que, obviamente, quer colocar o Brasil numa situação caótica para
colocar também o governo numa situação de crítica, desfavorecendo o governo para que ele diminua as suas chances de uma eventual reeleição ou um segundo mandato. Nós sabemos que o mundo inteiro está de olho no Brasil. Essa gestão atual brasileira, por um lado, foi benéfica para certos grupos internacionais, por outro lado, foi muito ruim para outros grupos internacionais. E eles querem ter o controle da produção de alimento no Brasil, eles querem ter o controle das comunicações no Brasil, eles querem ter o controle do mercado consumidor brasileiro, eles querem ter o acesso cada vez mais fácil à compra de terras, à compra de espaços na mídia, a garantir o fornecimento de alimentos para os seus devidos países. Nós sabemos que existe uma espécie de maldição de Midas hoje em muitas das nações poderosas, porque eles têm muito dinheiro, mas não têm alimento suficiente para suprir a demanda interna. Lembra daquela história de Midas, que recebeu de Dionísio ali a capacidade de tudo que ele tocar se transformar em ouro. Só que ele começou a pegar um pão para comer, o pão virava ouro e ele não conseguia comer, ou seja, tem muito dinheiro, mas não tem alimento. Essa maldição de Midas aí está afetando muitos desses países, como os indianos, o Dragão do Oriente, o Japão. Vários desses países muito grandes, muito ricos, têm muito dinheiro, mas não têm produção alimentícia suficiente para garantir a sua segurança alimentar. Então eles dependem muito do Brasil. O Brasil é o grande expoente desse mundo pós-crise sanitária e ter uma amizade com o Brasil ou não pode definir o futuro de muitos países, de muitas potências, superpotências e superpotências em potencial, mundo afora. Então está todo mundo de olho no Brasil e nós sabemos que esses oponentes que existem no cenário internacional utilizam das ofensivas cibernéticas como uma das mais privilegiadas ferramentas de influência e de implementação dos seus desejos geopolíticos. O que você acha disso tudo? Deixe sua opinião aqui embaixo e rapidamente convido você de novo para vir estudar conosco. Olha o nosso cronograma que legal. Começa amanhã a nossa leitura do primeiro livro. Primeiro livro, Visões de Descartes. A primeira semana já começa na semana que vem. Nessa primeira semana, conforme você pode ver aí, a gente vai ler da página 9 do livro a 46, um total de 37 páginas nessa primeira semana, uma média de 5 páginas por dia, e já no dia 3 de janeiro será liberada a primeira aula com conteúdo referente ao estudo dessas páginas. Se eu fosse você, eu aproveitava logo essa oportunidade que é anual, única. Não vai ter mais inscrição depois do dia 31. Amanhã a gente já começa a leitura. Garanta já a sua vaga clicando aqui embaixo. Deixa um forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. E eu digo para você, não fique achando, será que vai ter algum conflito? Já começou e começou no setor cibernético. Estamos debaixo dessa ofensiva. Fique ligado, Deus nos abençoe, examine todas as coisas, retém que é bom. Um abraço, valeu!